Olá, vamos falar de Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago agora neste momento a continuidade do estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a estar acessando aqui a playlist Emmanuel, a estar buscando os vídeos, baixando esta obra em PDF ou acessando ela no YouTube, adquirindo, se você puder também. Vamos ao item 80, a partir do tema Ciências Combinadas. Questão 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Resposta. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral, no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma das estatísticas dos acontecimentos do planeta através das palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então nós percebemos aqui que tudo coopera para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Por isso, todos os conhecimentos que pudermos adquirir, mesmo que não seja de imediato a sua utilização ou nessa encarnação, cooperarão para a nossa elevação espiritual, moral e material. Certo? Questão 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que conhecemos através dos narradores humanos? Resposta. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram quase sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão, que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Então nós percebemos aqui que a real história, o real conhecimento e acontecimento das criações e de tudo o que aconteceu foge ainda à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Nem tudo nos é revelado porque nós não alcançamos ainda condições de compreendermos tudo o que a espiritualidade poderia nos dizer. E também de maneira que eles pudessem explicar e se encaixar nas palavras que nós conhecemos aqui na Terra, certo? Questão 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis, sejam que o sejam? Resposta. As exéquias solenes, os necrológios, brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte, pela maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais profunda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque, na história do mundo, em todos os tempos,
O homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Os títulos, eu sou presidente, eu sou governadora, eu sou advogada, eu sou geóloga, isto é aqui da terra. São títulos, são posições terrenas, que só têm extrema importância para nós que estamos aqui. Para a espiritualidade importa o que fizemos e quem ajudamos e o que verdadeiramente realizamos. 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Resposta: considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinécuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros. Então, tudo aquilo que aqui fizermos, de certo e de errado, responderemos perante a nossa consciência e perante as leis divinas. Podemos enganar milhares de pessoas e aqui na Terra nenhuma delas perceber, ou depois de desencarnarem nos perdoarem, que é ótimo, mas nós sentiremos a necessidade de repararmos os nossos erros. 84. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo os canonizou? Resposta: a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas, para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando seu socorro, muitas vezes vem sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de se olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Então, nós percebemos aqui que muitas pessoas consideradas santas, canonizadas, nas suas atitudes, não conspiram a elevação dada a elas, que são títulos pertencentes aqui na Terra, porque na espiritualidade somos todos iguais perante Deus. Muito embora alguns estejam em uma fase evolutiva muito maior do que outros, mas isso não os faz com que tenham que ser colocados de forma elevada aos outros. Muitas vezes, quase sempre, aliás, todo aquele que realmente for elevado, ele se coloca em patamar de igualdade para não chamar atenção para si. Ele deseja o bem e apenas o bem. Questão 85. As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente? Resposta: Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecem a um molde pré-existente no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que, assim como as construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro, de um arquiteto. Todas as outras formas de vida foram primeiramente concedidas na visão divina, certo? Então, essas foram as questões até o número 85. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você e a partir do próximo vídeo adentraremos na questão 86. Deus abençoe.